Kika pergunta: Senhor, boa tarde. Comecei a buscar informações sobre o BDSM e também estudar o tema. Tenho aprendido muito com todo o material disponível em seu site. E hoje me deparei com um áudio sobre como exercer o domínio à distância. Bem, esse áudio me fez ter alguns questionamentos, talvez até bobos, mas que, para mim, fará diferença se conseguir obter uma resposta. Nesse material é falado sobre encontrar o parceiro ideal. Estou longe até mesmo de procurar, mas a questão é, onde buscar quando chegar a hora? Posso estar colocando o carro na frente dos bois, mas isso realmente me deixou curiosa. Pergunto isso porque não consigo visualizar uma luz nos grupos do Face. Sei que existem lugares em São Paulo, não conheço nenhum. São confiáveis? É assustador ir sozinha, já que não conheço ninguém. Bom, Kika, é um fato que as pessoas, quando vêm por o BDSM, ou quando saem do baunilha, ou quando, principalmente quando vêm para o BDSM, porque normalmente elas vêm para o BDSM porque alguém falou, ou ela viu num filme ou num livro. São as 3 vias rápidas, assim. A pessoa, de repente, fica sabendo de tudo, assim, desse tipo de coisas, da existência desse universo. Antes era um pouco mais complicado, porque você falava SM, estou falando no tempo antes do BDSM, antes da internet, antes de tudo, onde só existia alguma informação em revistas. E tudo rolava no boca a boca. Então a expansão era lenta. Era difícil você conseguir informações. Hoje é mais fácil. Hoje, se você ouve a palavra dominador, você vai ali no Google e escreve dominador, BDSM, ou dominador. Vai aparecer muita coisa sobre o assunto. Se você escrever BDSM, vai aparecer muita coisa sobre o assunto. Se você escrever submissa BDSM, vai aparecer muito material. Se você procurar em vídeos, ali vai no Google, vira para vídeo, você vai ver muito vídeo sobre o assunto, sobre técnicas, procedimentos, posturas e tal. Mas o que complica é que esse volume de informação que chega, de repente, ele é como se fosse uma overdose. Esse volume de informação que a pessoa tem acesso, de repente, pode abrir uma caixa de Pandora gigante sobre a natureza da pessoa. Então, a mocinha ou o mocinho se descobrem submissos. Nossa, era isso que faltava. Ou dominantes. Nossa, meu Deus, eu preciso ter posses. O que falta na minha vida é ter posses, ou ser posse, ou ter tudo isso. E não tendo uma ideia completa do que se trata, do que é esse universo, as pessoas se atiram. Criam um tipo de um foguinho uterino, né? Ou escrotal, né? Dependendo de quem é que tá, de onde o fogo está pegando, né? É um foguinho complicado. E a pessoa, quando está com esse foguinho, esse foguinho ele tem uma característica interessante. Ele meio que embaça a visão, embaça a percepção, embaça o bom senso, embaça a paciência. E a pessoa termina enfiando os pés pelas mãos, se atirando. Ela chega, encontra um bonitinho ou uma bonitinha, e pronto. Mais perigoso para quem é submisso. Mais complicado para quem é dominante. A estrada do dominante e a estrada do submisso são muito diferentes para você acessar. Para você ser um dominante, você tem que ter algumas pré-condições e é realmente muito complicado levar isso junto. Vou tentar traçar um paralelo. Imagina assim, para ser um aluno, o que você precisa para ser um aluno? Você precisa ter bons professores, uma boa formação familiar, talvez, mas tem que ser um bom aluno e tem que ter bons professores. Você tem que saber, tem que ter paciência e vontade de aprender. Isso é o caso do submisso, da submissa. Tendo um bom mestre, tendo jeito para a coisa, tendo potencial para viver esse universo, basta que você arrume um bom parceiro dominante que ele vai te conduzir, você não precisa saber quase nada. É bom, quanto mais você souber, mais você vai estar protegido dos maus professores, dos maus intencionados,
dos trastes parasitas sem noção. Mas é assim, você, para ser um bom professor, já a história é outra. Você tem que ser um bom aluno, você tem que ter começado, você tem que ter passado por toda a parte de aprendizado. Aí você se forma de alguma maneira, né? Você sai ali, ganha o seu diplominha. Difícil para o BDSM porque não tem diplominha, você não tem curso. Até tem algumas pessoas que se predispõem a ensinar, eu inclusive, mas não existe uma confederação ou um ministério ou uma associação de classe qualquer que possa estabelecer quais são o conteúdo programático, os requisitos necessários para que alguém seja diplomado, entre aspas, um submisso ou um dominante. Então você tem que reunir uma série de habilidades e posturas e conhecimentos tal que te leve a conquistar a subserviência de alguém, que te leve a merecer esta subserviência. O que não é fácil. Então, você quando sai da escolinha para ser professor, você tem que bater cabeça como professor um bom tempo, porque você não sai da escola formado, você sai formado numa matéria, mas você não sai absolutamente qualificado como professor. Para aprender a ser professor, você tem que ramar lá, dando aula, acertando e errando, o que ainda não vai te dar a garantia de ser um bom professor. Mesma coisa para o dominante. O dominante já tem a dificuldade de não ter os parâmetros. Tem ali um estilo, o mínimo de coisas para você sair, você se formar e você dizer, bom, agora sou um aspirante a dominante, vou passar por um estágio, depois desse estágio eu posso virar um dominante júnior ou um trainee, depois de trainee júnior, depois de júnior standard, depois de standard sênior. Não existe isso. O que existe é a reputação que você adquire com anos de vivência dentro de um grupo que se conhece e se respeita. Então, é o que você tem. É bonitinho, mestre, isso. Mestre de porra nenhuma. Desculpe, mestre. Senhor mestre. Você é mestre de PN. De porra nenhuma. Você se auto-intitulou. Ou alguém te deu o título de mestre, marquês, visconde e o cacete. Não deu. Você se autonominou. É bonito como nome, então eu até aceito. Mestre como master. Como uma indicação de que sou dominante. Ótimo, isso aí está valendo. Mas não fique só porque você se autodenominou mestre que você é mestre. Não é. Você está mestre, de repente, quando você passa a se ensinar alguém alguma coisa. Tudo bem, mas você não fez mestrado. Não fez. Então, a situação é complicada nisso. Você sair da sua vida, que começa no mundo baunilha, e você migra para o BDSM, você vai ter que, na condição de dominante, passar por uma longa estrada de aprendizado até você conseguir conquistar pessoas. Aí tem uma brecha. Por quê? Porque o indivíduo com alguma inteligência, com pegada, com voz grossa, com atitude, interessado em sexo fácil, ele vai se travestir, ele vai se fantasiar, o rato vai vestir pele de lobo e vai se dar muito bem, muito. Por quê? Porque existem muitas novatas afoitas, desesperadas pela ação. É impressionante isso, porque as mulheres não andam atrás de sexo desesperadas. Nunca vi mulher, pelo menos vi, assim, nunca vi, não é uma coisa visível, que a mulher atrás de sexo. Mas mulher atrás de dom, de dominante, existe muito. E você vê as coisas se distribuindo em vários tipos, em vários níveis. Existem as de bom senso, que ficam ali na retaguarda, tentando ver o que acontece e ver se sobra alguma coisa. Mas também existe a realidade de que existem poucos dominantes verdadeiros. O que complica, o que hipervaloriza os poucos que tem, porque a demanda é alta, o preço sobe. O valor no mercado sobe. Isso é uma questão mercadológica pura e simples. E, por outro lado, sobra mercado para o Xing Ling. Então, aquele produto made in Paraguai, China, via Paraguai, falsificado, tem espaço, porque existe uma demanda tão desesperada
que eles acabam se situando. Bom, não tem um tênis Nike, vou pegar esse tênis Nike, faz de conta que é Nike, ele parece Nike, tem selo de Nike, e é frajuto, e eu vou pagar baratinho e pronto. É o que sobra. Não é bonito, não é ético, não é lógico, mas tem gente que ou vive o que tem para hoje, para apagar o fogo, ou não vive. É complicado, é muito complicada a situação. Então, eu dei toda essa volta porque essa questão é muito interessante. Eu já respondi em várias outras oportunidades, em vários áudios, sobre isso que eu falei tudo agora. Aliás, eu meio que fiz um resumão de muitas das respostas que eu já dei aqui. Mas é importante voltar nisso, porque a pergunta aqui teve um ênfase em cima dos lugares, tipo, onde procurar a pessoa para poder julgar se a pessoa é boa, eu tenho que achar a pessoa. E onde eu acho a pessoa? É um problema. Porque esse tipo de criatura, o dominador verdadeiro, é uma criatura furtiva. Ele se camufla no terreno, ele some. Os dominadores verdadeiros, eu conheço poucos. Muito poucos. Até porque poucos são os públicos. Eu conheço uns verdadeiros que não são públicos. Mas eu falo dos públicos porque públicos tem poucos. São os que põem a cara de alguma maneira, que estão aí, que vivem, que vão a festas, que conversam, que frequentam, que escrevem, mas são poucos. Mas tem também uma faixa de dominantes que realmente não precisam disso. Não fazem questão de aparecer, não fazem questão de ter fama ou de ser conhecidos em nada. Eles vivem a vida deles e tudo bem. Muito parecido comigo, que eu não faço a menor questão de aparecer. Eu sou um militante, ótimo, eu tenho o que dizer, eu criei um blog para isso, e eu só cheguei aqui na rádio porque foi uma consequência de gostar de conversar sobre o assunto e de falar com o máximo de pessoas possível. Mas eu não mais sou um frequentador de festas, de ambientes, até vou pontualmente, vou aqui, vou ali, vou colar, apareço, volta e meia, sou real, tenho muitos amigos, mas amigos que frequentam a minha casa. E o meu BDSM, minha vida, que meu BDSM agora é completamente imerso, tanto pessoal quanto profissionalmente dentro do BDSM, eu vivo na minha casa. Ou entre amigos na casa deles. Então eu não preciso de lugares públicos. Até vou, é muito gostoso levar um pouco de mim para fora da casa, mas é muito raro acontecer. Mas esses lugares existem. Então, são confiáveis? Os que eu conheço são. Só que é o seguinte, mesmo em lugares confiáveis, você pode ter pessoas problemáticas escondidas. Então você nunca vai ter 100% de garantia de que você está completamente segura. Mas isso em lugar nenhum. Não estou falando em casa de BDSM. Se você for numa casa de show, se você for numa boate, se você for no cinema, se você for num estádio de futebol, principalmente em estádio de futebol. Nossa, se você for no Congresso Nacional, nossa, ali você está cercado de víboras. Então você tem que tomar cuidado. Muito cuidado por onde você anda e se entender qual é o seu ambiente. Obviamente que em casas temáticas, você vai ter uma chance de encontrar mais pessoas. Bom, a parte boa dessa tua colocação é que você não está com pressa. Isso é muito bom. E, de fato, você não está colocando o carro diante dos bois preocupada com todas as etapas de um processo quando você está em planejamento desse processo. Então, você quer conhecer o parceiro ideal, você vai ter que travar um contato com alguém para saber quem ele é. Agora, o que eu te sugiro é você fazer uma coisa um pouco diferente do que você colocou aqui. Eu acho que uma coisa interessante é você chegar e conversar com meninas. Pelo Facebook, e também o FetLife, né? FetLife. O FetLife é www.fetlife.com. É tipo um Facebook da sexualidade, assim, bem difundido pelo mundo, só que você não encontra o BDSM lá apenas, você encontra tudo. Tem tudo lá, tem de tudo de sexualidade. Todo tipo de coisas da sexualidade, de variante, vertente, tudo tem ali. Ok? E você
por ali você busca lá as comunidades. Ó, vai lá, se você quiser depois, você pode ir no meu FatLife, você me adiciona como amigo, cria um ali com um nome qualquer, me adiciona como amigo, vê da minha lista de 300 amigos ali, começa a olhar as pessoas que estão adicionadas, quais são as comunidades que elas frequentam, entra nas comunidades para ver o que acontece, para ver as conversas e puxa um papo com alguém que você sinta que é verdadeiro, que comece com outras submissas. Comece com submissos e submissas. É o começo para você travar conhecimento. Deles você vai ter as informações sobre reputação, sobre dominantes, porque assim eles podem te ajudar, inclusive, a encontrá-los por aí. Travadas esse contato, vê pela sua região se de repente tem alguém no FatLife ou mesmo no Facebook que mora por perto de você aí, que está aí e tal. Tenta uma amizade real, tenta fazer uns encontros informais em barzinho para conversar sobre o assunto. Faz uns encontros. Se você está em São Paulo, sorte. Se você está no Rio de Janeiro, sorte. Um pouco menos de sorte, mas tem sorte. Por quê? Porque São Paulo ainda tem o Bar da Gata Selvagem, em São Paulo ainda tem o Projeto Luxúria do Heitor Werneck, que são o Luxúria para fetiche, o Bar da Gata por uma coisa mais litúrgica, mais séria. É um bar muito gostoso, muito aconchegante, e todas as pessoas lá, desde sempre, são solícitas e acolhedoras para novatos, ensinam e falam, então não tem o menor problema. No Bar da Gata você pode ir sozinho tranquilamente. No Luxúria também. Não tem o menor problema. Porque ninguém vai fazer nada com você que você não queira. Lá tem segurança. E qualquer problema reclama pro Heitor. O Heitor já bota para fora que ele é fogo. Esse cara é sério. Então, seguindo. A tua questão aqui é os lugares. São Paulo só tem esses dois. Eu tive no Rio agora, outubro para novembro, participando da Sexy Fair. Uma feira sobre... material erótico, feira sobre sexualidade, muito boa feira, fiz palestras e tal, e participei ali dando suporte no Castelo do Fetiche, onde tinham praticantes do Rio, e com eles eu peguei algumas atualizações. Eu fiquei sabendo que já não tem mais casas, no Rio não tem mais casas próprias, estou falando da comunidade que estava ali no Castelo do Fetiche. Então, não tem, segundo a informação deles, não tem, salvo ou engano. Se tiver, por favor, me falem, que eu colocarei no ar que tem. Mas até onde eu sei, não tem. Tem ali alguns projetos de festas para acontecer. E tem o tal do Bar do Ernesto, que é um encontro que acontece nesse bar, dessa comunidade real do Rio de Janeiro. Acho que é mensalmente, quarta-feira. Eu cheguei já aí nessas reuniões 10 anos atrás. Muito interessante, pessoas muito boas, e eu gosto muito da comunidade do Rio. É uma pena, porque no meu tempo ainda tinham festas. Não tinham ainda casas, mas tinham festas. Agora não sei. Agora em São Paulo você tem casas. Então você tem alguma chance de ter um lugar físico para ir. Mas, se você conhecer pessoas... às vezes você consegue se entrosar com um pequeno grupo, e esse sendo um grupo às vezes de estudos, esses grupos de estudos até fazem algumas práticas de bondage, de suspensão, shibari, alguma coisa de spanking, entre amigos. Isso é uma coisa interessante para começar a vivenciar sem ter dono, sem ter o peso de uma relação possuidor-posse. Eu acho o Bar da Gata confiável e acho as festas do Heitor Werneck e o Projeto Luxúria confiáveis, gosto. Então eu recomendo. Agora, quanto à questão de sozinha, eu nunca recomendo você ir a lugar nenhum sozinha, nunca. Então pega uma amiga e carrega. Aliás, uma das questões para testar a seriedade de um parceiro dominante, quando ele lhe convidar para ir em algum lugar, você pergunta se você pode levar uma amiga sua. Se ele se esquivar, não vá. Porque um dominante não tem problemas com esse tipo de coisa. Normalmente, se ele quer que você vá sozinho, é uma armadilha, então fuja. Ok? Bom senso na frente. Tudo bem? Então, você falou do áudio de como exercer domínio à distância, e com certeza eu não dei todas essas informações que você precisava nesse áudio, mas nesse aqui eu acho que eu consegui cercar. Se faltar alguma coisa, você entra em contato e me fala, que a gente dá o suporte no que faltar, mas de antemão já posso te falar que você está fazendo a coisa certa. O problema é o parceiro. E olha, o parceiro ideal não é uma coisa fixa no tempo. Pode ser ideal durante algum tempo. Um parceiro que comece não ideal pode se transformar, pode se demonstrar ao longo do tempo como ideal.
É tudo muito dinâmico nessa coisa de ser humano, a gente vai mudando. Às vezes as pessoas se desencontram, às vezes as pessoas se encontram. Manter uma grande faixa de interesse em comum alinhadas é uma coisa que demanda um bocado de energia, então, e de ambas as partes. Essa coisa do parceiro ideal. Uma última coisa sobre o parceiro ideal é o seguinte: a coisa é tão difícil porque você pode correr, estudar, conhecer pessoas, você pode treinar, você pode ter play party, você pode fazer tudo, achar a pessoa certa, que você fala assim, essa pessoa aqui é a pessoa certa. Ele é um dominante, que tem o conhecimento, tem a postura, tem a história, tem a reputação, ele é respeitado e tal, e ali na hora H vocês não serem compatíveis. Tem isso, inclusive. Então, o ideal é você achar alguém que seja ideal para você. E não tenha pressa, porque pressa é inimiga da integridade física nesse caso, ok?